Olá, empresários, sejam bem-vindos ao VSH Cast. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber sobre o mercado de M&A, equity e geração de valor. Eu sou Cláudia Guadanin, jornalista, e serei a host do episódio de hoje. Estou acompanhada de Eric Hittner, CEO da VSH Partners, Louvaine Locks, executiva de M&A, e também de Heloísa Garré, jornalista, empresária e presidente do Lead Paraná, o grupo de líderes empresariais do estado. Muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra estar aqui com vocês conversando. E eu vou começar a nossa conversa, Heloísa, perguntando assim. Você concedeu uma entrevista em setembro desse ano para o Jornal Indústria e Comércio, em que você fala um pouquinho da tua trajetória, né, frente ao Lead Paraná, e você já está há 5 anos na presidência. Teve alguma evolução muito significativa, né? Porque em 2019 vocês tiveram um faturamento anual de R$ 823 mil, e sob a sua gestão, em 2023, esse valor aumentou para 4 milhões, né? Então, é um crescimento de mais de 400%. A gente queria entender ao que você atribui essa mudança, esse crescimento tão exponencial e significativo. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelo tempo aqui que a gente consegue conversar e proporcionar, eu acho que esses insights que são valiosos, né? Quando a gente fala de conteúdo, de promover conteúdo, acho que esse que é o grande ativo, né? Eu acredito que quando eu assumi o Lead aqui no Paraná, eu venho, né, convivo com o Lead desde 2011, mas quando eu assumi o Lead aqui no Paraná, a posição de presidente, eu já estava na operação há 2 anos, eu vi que a gente tinha uma oportunidade de crescer se tornando mais próximo dos empresários. O Lead, até então, ele era uma entidade que fazia alguns eventos pontuais durante o ano e ele era um grupo fechado que não ouvia tanto a classe empresarial. A pandemia, eu assumi a presidência 6 meses antes da pandemia, então a pandemia deu oportunidade para que a gente reinventasse a operação. E o Lead, apesar de ele ter atuação no Brasil inteiro, eu consegui colocar um ritmo aqui no Paraná que deu liberdade para crescer. Então, eu passei a desenvolver conteúdos, né, como esse que a gente está fazendo aqui. Então, passei a dar voz para os empresários, onde eles contavam as histórias das empresas, contavam suas dores, suas oportunidades. E isso eu comecei a casar interesses, né? Então, uma empresa que estava sendo vendida com um grupo que tinha interesse naquele segmento. Uma empresa que tinha uma dor de gestão, que eu tinha um filiado que poderia resolver aquela dor. Então, a gente começou a desenvolver uma inteligência dentro do Lead. Então, aquele formato que fazia alguns eventos esporádicos durante o ano, ele foi se reinventando. E com o fim da pandemia, então, durante a pandemia, a gente já tinha crescido muito. Então, uma entidade que tinha o alicerce em eventos, não poder realizar eventos, cresceu graças ao conteúdo e principalmente por a gente conectar essas oportunidades e necessidades. E também depois, quando a pandemia começou a dar aqueles sinais, aquelas bandeiras que estavam amenizando, a gente criou um projeto inédito no Brasil, que era a Casa Lead. Então, hoje a nossa Casa Lead já tem vai para 4 anos de atuação, onde a gente criou um grande ecossistema para os empresários. Então, um espaço onde a gente promove os eventos, promove as agendas, mas também é um espaço de conexão entre os membros. E isso legitimou muito a operação, e quando a gente tem a materialização desse ecossistema num imóvel, um imóvel que conta a história do Estado, que faz parte do contexto econômico do Paraná, isso fez com que a gente crescesse mais ainda. Então, e depois da casa, a gente investiu em tecnologia. Então, hoje a gente consegue se conectar e interagir com os membros por um aplicativo. Não necessariamente fazer a dinâmica de estar num evento presencialmente ou gostar de network, gostar da relação, né, mais próxima, faz com que a pessoa permaneça dentro do ecossistema do Lead. Então, a gente criou ferramentas para crescer. Esse crescimento ele foi substancial porque a gente saiu de 21 membros para hoje quase 500. Então, a gente conseguiu crescer, mas entregando muito valor para esses membros. Então, a unidade do Paraná, ela cresceu e ela amadureceu a ponto de mexer com as estruturas e provocar mudanças nas outras unidades do Lead também. Acho que esse que foi o grande ganho para os empresários como um todo. Claro. E os empresários contribuem financeiramente, então, para participar. Queria que você explicasse um pouquinho. O Lead é um sistema de membership. Então, a gente não tem nenhum vínculo sindical, não tem nenhum vínculo patronal, a gente não tem nenhum vínculo com o governo. Então, a nossa operação ela é custeada pelo membership, pela adesão dos filiados. Então, é um valor anual que as empresas pagam de acordo com a modalidade da operação e esse valor dá direito a ela participar desse ecossistema.
ecossistema, participar dos eventos, participar das iniciativas, ter acesso ao grupo de membros, participar das iniciativas de conteúdo. Então, é uma membresia. E a gente não tem nenhum vínculo sindical ou patronal, como muitas entidades que acabam crescendo e custeando sua operação com o valor ali de serviços que acaba prestando, né, para os seus membros. Certo. Como você bem lembrou, né? Hoje o LIDE Paraná é considerado a maior representação multissetorial do Estado, que reúne mais de 450 líderes, que representa uma parcela significativa do PIB paranaense, né? Hoje o Paraná é o Estado que tem o quarto maior faturamento. Sim. E gera em torno de 400 mil empregos também. Sim. É muito expressivo, né? E tem uma particularidade da tua história que a gente achou muito interessante, que você começou como fornecedora, né? Então, é um case de empreendedorismo também. Conta um pouquinho pra gente desse teu salto. Eu conheci o LIDE em 2011, quando eu morava em São Paulo. Morei em São Paulo de 2011 a 2015. Então, eu usava do LIDE como uma ferramenta para chegar nos decisores da operação que eu trabalhava. Eu era executiva de um grande grupo de comunicação e se eu ficasse tentando fazer negócio e vender para as agências de publicidade, para os diretores de marketing, ia demorar muito, o meu ciclo de venda ia ser muito longo. Então, eu criei uma estratégia de como que eu chegava nos decisores. E eu vi no LIDE um canal que no LIDE só funciona, só atua os donos das companhias. Então, eu vi no LIDE uma forma de entrar mais fácil nesses negócios. E me relacionar com esses decisores. Em 2015, quando eu voltei para Curitiba, eu montei uma agência, a The Way, que hoje é o nome da nossa holding. A The Way passou a atender o mercado em projetos B2B, então captação de patrocínios, operação de eventos, que era uma expertise que nós tínhamos. E o LIDE se tornou um cliente nosso, então a gente passou a operar o LIDE no Paraná. Tinha um presidente que detinha os direitos do LIDE e a gente passou a operar o LIDE aqui no Paraná. Mas eu tinha uma limitação porque a caneta não era minha. E aí, em 2019, surgiu a oportunidade que a gente assumisse essa operação aqui do Paraná. Então, o LIDE já tinha crescido, desde que eu entrei para assumir essa parte mais comercial, essa promoção dos eventos, mas eu vi que a gente tinha um caminho muito grande ainda para crescer, que era principalmente o interior do estado, onde acaba sendo muito desassistido de entidades que promovam os negócios. E aí foi quando teve esse insight que eu assumi a operação aqui do Paraná. Então, a gente investiu na operação, modernizou a operação ela se tornou muito robusta. A maioria das unidades do LIDE, o presidente tem parceiros locais, onde faz eventos pontuais durante o ano. Então, tem a assessoria de imprensa que é parceira, tem o produtor de evento que é parceiro, tem o espaço de eventos que é parceiro. A gente é a única operação que tem a robustez. A gente tem hoje 14, 15 colaboradores diretamente ligados à operação, tem estrutura física, tem uma gama de serviços que a gente entrega para o membro. Então, a gente cresceu muito, mas também cresceu a nossa responsabilidade de entrega, porque a gente acabou reinventando esse sistema de membership, e claro que acabou inspirando o mercado a criar outros produtos, outros projetos aqui no estado do Paraná, com base no que o LIDE fez mudança dentro dessa realidade de ecossistema de negócio. E quem pode participar? Como que a pessoa pode integrar esse grupo, né? Então, como eu falei, o LIDE é um sistema de membership, pode se inscrever pelo nosso site, e aí participa de uma reunião com um dos nossos executivos de relacionamento para entender o objetivo da empresa. Então, entendendo o objetivo da empresa, se é uma empresa que fatura de 3 a 30 milhões por ano, ela é um LIDE empreendedor. E aí, por quê? Porque a gente vê como prestador de serviço ou como uma empresa que tem a colaborar para o crescimento das demais, ela pode fazer adesão. Ou LIDE global, que são para as empresas que faturam a partir de 30 milhões, ele de justiça para os escritórios de advocacia, porque a gente tem uma limitação de acordo com o número de CNPJs ativos dentro da operação, a gente abre uma vaga de LIDE de justiça. Então, essas 3 diferenciações que a gente tem hoje. Até dezembro desse ano vai ser assim. A partir do ano que vem, a gente vai ter algumas mudanças, porque e esse sistema de membership, ele é do Brasil inteiro. Só que no Paraná que a gente entrega esse volume de eventos, esse volume de iniciativas e tem essa operação robusta frente ao mercado. Então, como nossa operação criou um corpo muito grande, a gente não consegue manter como é a uniformidade do valor das filiações dentro do Brasil. Então, a gente vai mudar o sistema de membresia, até porque a gente cresceu muito e a gente precisa ser mais seletivo. Então, a gente vai mudar o sistema de membresia, com certeza, a partir de janeiro do ano que vem. Eric, a gente fala sempre que o VSH Partners é uma boutique de M&A especializada em venda de empresas. De que
que forma que você entende que o escritório e o projeto pode se relacionar e dialogar com o empresariado paranaense e brasileiro? Através de momentos como esse, de informação de qualidade para o empresário paranaense. O Paraná é uma potência, um estado que é um orgulho para o cenário nacional e internacional, alimenta uma boa parte do mundo, inclusive, e o empresário, ele muitas vezes tem carência de informação de qualidade. Ele precisa acessar cada vez mais dados organizados, consolidados, para que ele tenha mais intimidade com o seu próprio negócio e, a partir desse olhar para dentro de casa, ele consiga pensar na melhor estratégia para ir a mercado, para crescer, para evoluir, para que tenha aí uma trajetória de sucesso semelhante à gestão, né, que a Heloíse trouxe para a gente, de crescimento, né, um crescimento exponencial. Então, a nossa contribuição, principalmente, vem nessa vertente de entregar informações aí que sejam realmente relevantes para o empresário. O nosso canal, ele é o maior do país em M&A e Valuation, nosso canal do YouTube. Então, a gente realmente prioriza isso e percebe, através das reuniões que a gente tem com os empresários no dia a dia, que eles assistem, prestam atenção e realmente acabam demonstrando até uma certa gratidão por essas informações que a gente consegue compartilhar. E os empresários que estão nos assistindo agora, de repente têm dúvidas, né, sobre como eles podem se preparar para vender, para adquirir uma empresa, para preparar, às vezes, a casa para essa venda. Como que eles podem proceder para tirar essas dúvidas com o VSH Partners? Entrando em contato com um dos nossos executivos. A gente sempre diz e reforça que toda empresa tem 3 destinos. Ou ela vai quebrar, que é o mais provável, infelizmente, né? A estatística, os números são cruéis nesse sentido. Ou essa empresa vai ser sucedida, que foi até uma pauta que a gente estava conversando agora há pouco, que a probabilidade também acaba sendo muito baixa, né? A grande maior parte das empresas não vai para a segunda geração e uma parte muito menor chega até a terceira geração. Ou a gente tem a terceira hipótese, que, né, eu entendo que é uma hipótese maravilhosa, que é a venda. Ou a empresa vai ser vendida, ou seja, você construiu um negócio de tanto sucesso, construiu um negócio com tanto cuidado, estruturou todos os processos internos, colocou as pessoas certas no lugar certo, estruturou toda a parte de tecnologia, né? Partiu por um crescimento orgânico, eventualmente um crescimento inorgânico. E esse somatório de elementos faz com que a gente tenha um valor. Esse ativo, ele tem um valor de mercado. E a partir desse valor de mercado, né, algum grupo maior se sente interessado em fazer aquisição e o empresário tem essa oportunidade de realizar o seu merecido capital. A gente sabe que empreender para poucos é quase que um exercício de insanidade. Levar pancada todo dia, né? As coisas realmente nunca saem exatamente como planejado. O empresário precisa ter uma capacidade de adaptação, de resiliência, para que ele permaneça em pé e o negócio continue crescendo, em que pese todas as adversidades que são encontradas no dia a dia. Então, a gente tem desde o governo, que pouco contribui, para não dizer que muitas vezes atrapalha, a gente tem os concorrentes, a gente tem o cenário internacional, o cenário nacional, a gente tem o desafio com colaboradores, contratações, o desafio de tecnologia, agora está todo mundo correndo com inteligência artificial, ninguém sabe direito como usar, se isso vai ser algo definitivo, algo passageiro. A gente vivenciou há pouco tempo e ainda tem muito campo para automatizações, para robotizações. Então, o empresário ele precisa ser um mini expert em muita coisa, ao mesmo tempo. E aí, eu acho que esse contexto que a gente oportuniza e que, por exemplo, o LEAD oportuniza, de ter um ambiente seguro, tranquilo, para que o empresário possa se expressar, tirar dúvida, trocar ideias e agregar, gerar valor para que outros empresários também usufruam dessas experiências, sem dúvida é fantástico. Perfeito. E Louvane, pela tua experiência, né, pelo teu tempo de dedicação à área também, como que você enxerga o cenário e as condições de crescimento no mercado de venda, fusão, aquisição de empresa? Como que você vê as potencialidades desse setor?
Sim, na verdade o mercado de M&A, né, que além da venda das empresas também atua com essa questão dos investimentos, né? Muitas vezes nos últimos anos foi bem comum essa questão das startups, né, dos investidores e dentre outros negócios, né, são formas da empresa também crescer de forma inorgânica, né, que a gente chama. O Brasil ele tem se posicionado muito bem no cenário mundial neste mercado, né? Então, embora o mercado também seja assim, a gente sempre fala sensível, né, a algumas mudanças. Esse ano nós tivemos a eleição americana que de alguma forma afeta. As últimas pesquisas que tiveram demonstram que o Brasil, ao contrário do cenário mundial, ele cresceu em volume de operações de M&A se comparado ao primeiro semestre do ano passado, por exemplo, né? Então, o mercado, mais ou menos assim, né? O mercado mundial está um pouco recessivo em relação a essas operações, mas o Brasil continua aquecido, né? E o Paraná, por consequência, também, né? O nosso estado aqui do Paraná, por ser, né, uma grande economia no país, que tem, né, um volume de negócios bastante significativos. Então, as expectativas atuais é de um mercado aquecido ainda, né? O segundo semestre, pela nossa experiência, já é por si só um período mais aquecido nas operações, né? São normalmente onde os movimentos realmente se concretizam e se efetivam. Então, tem um bom panorama, né? Tem boas perspectivas, tanto o mercado nacional quanto o mercado paranaense. E ao que você atribui esse crescimento em relação ao período passado? Eu acredito que o mercado ele acaba sofrendo um pouco com as influências políticas, né? Então, nós tivemos lá uma eleição no Brasil, uma troca de governo, tinha essa expectativa da eleição americana, então isso tudo acaba impactando de alguma forma, né? Mas são N fatores, assim, não tem como a gente ser muito assertivo nesse aspecto, porque a gente pode cometer aí um deslize técnico, né? Mas os relatórios, os estudos recentes de entidades que são especializadas em acompanhar essas operações demonstram, né, um cenário brasileiro um pouco melhor que o cenário internacional, né? Embora ainda com alguma queda em relação aos anos anteriores, né? E o Brasil também hoje, dentro de fusões e aquisições, é o país que contempla o maior número de operações da América Latina, né? Então, de fato, é um país com dimensões continentais, né? Tem suas dificuldades, né? A gente sabe disso, mas que ainda é muito promissor e que ainda atrai bastante investimento, né? Principalmente investimento estrangeiro. Complementando a fala da Louvaine, eu acho que um ponto que é super legal comentar aqui é que o paranaense ele é muito bem visto dentro do cenário nacional e também fora, que é um povo muito trabalhador, é um povo muito sério, é um povo que cumpre com a palavra, e é o ambiente perfeito quando a gente fala de investimento. Ninguém vai colocar múltiplos milhões em algo que se tem um nível de desconfiança. Então, inclusive, quando a gente entra nas empresas com profundidade, que é para olhar uma DRE, para olhar o balanço, para entender os relatórios de fluxo de caixa, para fazer as projeções, a gente percebe até uma certa facilidade com a maior parte das empresas aqui, por conta dessa característica de organização, essa característica de seriedade. Então, quando a gente pensa por que o cenário paranaense ele é favorável, acho que é muito por conta disso, esse aspecto comportamental do povo, né, dos empresários, desse tecido empresarial que compõe o estado do Paraná. E é uma economia diversificada também, né? Porque você tem um agronegócio muito forte, você tem uma área industrial muito forte, você tem uma área de escape, digamos assim, internacional de produtos muito forte, que é o porto, né, aqui do estado, muito próximo aos portos também de Santa Catarina, né, que tem uma movimentação grande. Não é tão longe de São Paulo, né, da própria capital, que é uma economia muito robusta. Então, além de ser uma economia diversificada, tem uma posição estratégica, né, falando em termos de território. Então, isso tudo traz, né, os resultados que o Estado tem tido nos últimos anos, né.
E quais são os sinais, na visão de vocês, que o empresário precisa estar atento para perceber se ele realmente está pronto para um processo de fusão ou de aquisição? Bom, eu acho que primeiro, o primeiro ponto é ele ter consciência do que ele quer, né? Se ele quer... Que é o mais difícil. Que é o mais difícil, né? Se realmente... qual é o objetivo dele ao passar por um processo desse, né? Ele quer uma aposentadoria, ele quer crescer o negócio dele, porque isso vai ser determinante para ele alinhar qual a estratégia que ele vai seguir. Porque são negócios muito diferentes. O empresário deixar o negócio, né, fazer uma sucessão para um terceiro por intermédio de uma venda, que aquele em que ele quer permanecer no negócio, mas vendo o seu negócio crescer de uma forma exponencial, né? Então, isso é o primeiro passo. Esse é o, assim, mais importante. E aí, tomar consciência dentro dessa linha que ele quer seguir, dos pontos fortes, né, da empresa, se o negócio dele vai ser ou não absorvido pelo mercado, porque muitas vezes o empresário ele tem, né, e isso não é nenhuma assim, uma fala de julgamento, mas ele vai supervalorizar, né, aquele negócio, então ele tem que ter consciência se aquilo vai ser absorvido ou não pelo mercado. E aí seguir os pilares que a gente sabe que o mercado olha, né, para poder ser de fato vendido, enfim, passar por uma fusão, né, que são as questões de ter uma governança forte, de ter uma gestão forte, de ter um valor agregado na empresa muito forte, né? Então, são pilares, assim, mínimos, né? Mas o primeiro passo é a decisão, é o que eu quero para o meu amanhã, né? Para poder projetar e programar tudo isso. Eu posso complementar? Eu acho que vou colocar um pouco de pimenta nessa conversa, porque eu acho que a gente está falando muito sobre venda, né? E a gente, se você for ver o histórico das empresas paranaenses, quando a empresa começa a crescer ou não prepara uma governança para a segunda geração, para a terceira geração, o caminho natural acaba sendo a morte ou a venda da empresa. E a sucessão, ela tem que ser começada a pensar quando o fundador começa a gerar o primeiro filho, não quando o problema acontece, né? As regras são feitas para serem criadas antes dos problemas acontecerem. E eu vejo muito, até teve um dado da KPMG, de um estudo recente que eu vi, que em 2019... 68 empresas paranaenses foram vendidas e em 2018, 40 empresas paranaenses foram vendidas, grupos importantes. E quando você fala da venda dessas empresas, você está tirando muitas vezes uma força de trabalho muito importante e tendo um impacto social no Paraná, né, na nossa economia. Porque muitas vezes essas empresas, elas deixam de ter os seus squads operacionais estratégicos dentro do estado e são tocados pelas matrizes em São Paulo, no Rio, em Brasília, em outros lugares até fora do Brasil. E eu acho que a gente fala pouco da aquisição. O Paraná é um estado vendedor de empresas. As empresas criam robustez ou não conseguem gerir o crescimento e são vendidas para o dono aproveitar o dinheiro que ele acabou gerando. E a gente fala pouco das oportunidades que a gente tem de empresas paranaenses que poderiam comprar e somar aos seus ativos grandes corporações ou produtos ou concorrentes que estão se adaptando no mercado e acabam sendo um problema para o crescimento da empresa. Eu acho que a gente também tem que discutir mais a compra, né, do que a aquisição. E eu vejo que o paranaense, ele é tímido. Quando ele vende, acaba sendo noticiado e acaba ganhando espaço na mídia, porque é sempre um orgulho falar que o grande grupo tal entrou no Paraná e comprou uma operação paranaense. Mas quando o paranaense compra uma operação, ele é tímido, porque ele tem essa coisa da timidez de ser pequeno no mercado e essa síndrome do vira-lata, né? Que tudo que acontece em São Paulo é grande e o que acontece aqui no Paraná é menor a proporção. E eu acho que a gente tem um potencial para criar uma nova geração da nossa economia que sejam empresas compradoras, que comprem, que apostem em grandes grupos para a nossa economia se fortalecer e não a gente ficar só vendendo e abrindo mercado para que grupos entrem no Paraná. Mas eu acho que a gente tem um grande potencial aqui, tem famílias, tem holdings familiares e tem um poder de aquisição no estado que é muito forte e que eu acho que a gente ainda explora pouco. A gente acha bacana contar que foi feita uma fusão, mas uma aquisição a gente ainda é um pouco tímido.
É essencial a tua reflexão, né? E o LEAD tende a contribuir para isso, tá? Também, né? Para estimular essas pessoas a refletirem sobre isso. A gente acaba estimulando muito dentro da nossa pauta a discussão, como você colocou, esses empresários, como o LEAD é uma operação de dono para dono, as discussões, as dores acabam sendo as mesmas, né? Um empresário de grande porte, um empresário de médio, ele sempre tem as mesmas dores, a dor do crescimento, a dor da sucessão, a dor do como fazer essa transação, a dor de saber o momento certo, se é para buscar capital ou se é para vender a operação. Então, eu acho que a gente cria um ambiente confortável para que essa discussão aconteça. E muitas vezes a solução está mais perto ou mais fácil do que o empresário imagina, porque ele só está vendo a sua dor, o seu problema. E quando você está em ecossistemas como o LEAD ou assistindo e usufruindo de conteúdos como esse, você acaba tendo uma visão mais complementar, você acaba ampliando a visão. E quando essa expansão de visão, você vê que o teu problema ele é pequeno perto do problema do outro, ou que a dor do outro, ou a solução do outro pode ser adaptada para o seu negócio, para a sua condição. Então, eu acho que quando a gente tem acesso à informação qualificada, a gente acaba tendo uma diferenciação no mercado que a informação é o bem mais precioso, né? Quem tem informação detém o poder. Então, o empresário ele acaba detendo o poder sobre a sua operação e sobre o futuro da sua família, o seu legado, né? Como o seu legado vai se manter vivo e como sua família vai continuar usufruindo daquele dinheiro que ele ajudou a concretizar com aquela operação, né? Érica, a Heloísa trouxe uma reflexão bem importante que nos faz lembrar de duas operações importantes que a gente viveu aqui recentemente, né? Que foi uma fusão e uma aquisição. Eu queria que você lembrasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que foram esses negócios. Foram duas transações relevantes aí no cenário nacional. Não aconteceram no estado do Paraná, foram em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, assim, de uma maneira resumida, uma foi a fusão de dois importantes grupos de contabilidade, um especializado no setor de supermercados, que fica no Rio Grande do Sul, e outro com uma carteira mais diversificada, que fica em São Paulo. Juntos, eles formam aí uma receita anual recorrente de 53 milhões em 2024 e dentro dessa nova estrutura de fusão eles vão buscar os 100 milhões. Então o objetivo deles é um crescimento, né, orgânico e inorgânico, né, ou seja, estratégia comercial para crescer, mas também através de outras aquisições e buscar esses 100 milhões aí de receita anual recorrente. Foi um cenário bastante desafiador para a gente, porque fusão é sinônimo de um casamento, e ali foi casar um francês com um carioca. Então, foi realmente um trabalho bastante desafiador para a gente, mas deu tudo certo até. Inclusive, semana que vem a gente vai fazer uma visita para eles lá. E a outra foi um escritório de contabilidade também vocacionado ao terceiro setor, que engloba aí as fundações, as organizações sociais, né, as instituições religiosas, as organizações sem finalidade lucrativa. O nosso cliente é o maior do país em relação a esse setor e também foi, né, uma transação bem sucedida aí que a gente teve a oportunidade de liderar. No comecinho desse ano, né, 2024 tá quase acabando. Hoje eu estava contando ali no calendário as semanas, tal, dá até um friozinho na barriga. Mas a gente, né, teve o fechamento da transação da Cresperdi, que foi o maior M&A de moda rotativa infantil do mundo. Estou com a minha colega Louvaine aqui, que está grávida. Né? Ela vai reconhecer cada vez mais a importância da Cresperdi na vida das mamães brasileiras, que, enfim, né, a moda circular infantil. É um projeto também que a gente tem bastante orgulho, né? Como eu falei, a maior transação do mundo, e foi vendido a companhia para uma empresa listada na Bolsa de Valores, que é o Grupo Enjoei. Maravilha. Heloísa, em 2023, acho que pelo terceiro ano consecutivo, o LEAD Paraná foi reconhecido por sua contribuição e as iniciativas inovadoras dentro do que é chamado Sistema LEAD, né? Você me explicou que tem 23 unidades regionais e 21 internacionais. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo o que é o Sistema LEAD, como que ele funciona, né? O LEAD foi criado em 2003 pelo João Dória, que sentia a necessidade de criar um ambiente onde empresários, lideranças, né, donos de negócios de diferentes segmentos se comunicassem, se conectassem. Então, você tem hoje várias entidades regionais, entidades setoriais, né, do comércio, da indústria, dos advogados, prestadores de serviço,
tecnologia, mas você não tem um ambiente onde que esses líderes se conectem, né? Então, o objetivo do LEAD é esse, conectar essas lideranças, para que eles cresçam, né, seus negócios, para que eles desenvolvam a liderança, mas também para que eles façam negócio. Então, o LEAD é um ambiente muito propício para que os negócios aconteçam. E há cerca de 10, 12 anos, entendeu-se que esse ecossistema que começou em São Paulo, ele não falava com a realidade do Brasil. Por ser um país continental, a gente tem diferenças culturais, diferenças regionais, diferenças de setor de consumo. Então, por exemplo, aqui no Paraná, a nossa pauta é bastante diversificada, porque o estado do Paraná é diversificado, mas o Rio de Janeiro não fala sobre agronegócio, por exemplo, né? Então, o LEAD tem essas unidades regionais, então São Paulo é o único estado que tem unidades regionais dentro do estado e as demais unidades são unidades território-estado. Então, eu presido o LEAD aqui no Paraná há 5 anos. E as unidades internacionais, elas acabam funcionando quase que como câmaras de comércio privadas, né? Então, é quase que como, eu quero fazer negócio. Aconteceu a semana passada com um filiado nosso que tem uma operação, está entrando com uma operação grande em Dubai. Então, conectei ele com o presidente do LEAD Emirados Árabes para facilitar a operação lá, para facilitar o acesso dele àquele mercado, ou que tem alguém que faça uma ponte estratégica para ele. Então, essas unidades regionais acabam sendo como grandes hubs de negócio. Então, dentro desse ecossistema, a gente tem 23 unidades no Brasil, 21 unidades internacionais em todos os continentes, e o fato do LEAD Paraná reinventar essa operação e trazer muito mais do que eventos, mas gerar valor para o membro, trazer informações estratégicas, criar tecnologia para fazer hoje essas correlações e ter um time dedicado para o relacionamento entre esses membros, fez com que a gente fosse reconhecida como uma unidade de referência. Esse ano a gente inovou com o aplicativo, que a gente lançou em fevereiro. A gente fez uma revista, um report, trazendo um recorte da economia do Estado. Então, são iniciativas onde a gente valoriza o nosso território, que é o Paraná, mas também a gente provoca mudanças e provoca que a gente consiga trazer levar essas inovações que a gente concretiza aqui no Paraná para que outros estados também consigam ampliar esse poder que o LEAD tem de congregar diferentes mercados. Sim. Interessante. Eric, a gente fala muito também sobre as condições e as possibilidades do empresário que tiver interesse em fazer uma fusão, uma aquisição, potencializar o seu negócio, né? Valorizar antes disso acontecer. Dá algumas dicas para quem está nos assistindo de como fazer isso? A gente estruturou essa perspectiva em 3 pilares, né? O primeiro é a governança, né? A Heloísa comentou um pouco sobre isso, a Louvaine também falou, mas acho que é uma pauta importante aqui para a gente aprofundar um pouco, que são os aspectos mais procedimentais, organizacionais das empresas. Então, quando a empresa é pequenininha, em regra, é uma eu-presa, né? Você faz tudo, o tempo todo. Chega um momento que isso fica inviável e é contraproducente, inadequado, enfim, não é possível escalonar um ser humano. O dia tem 24 horas e o homem é um homem, ponto. Nesse sentido, você começar a organizar a empresa numa estrutura empresarial, ela é fundamental. E na medida que ela cresce, que ela toma um tamanho maior, uma robustez maior, alinhar esses aspectos de gestão junto com a perspectiva de estar em conformidade, de cumprir as regras dentro do seu setor, as regras do nosso país, as regras do nosso estado, são fundamentais nessa linha de geração de valor. Ou seja, se, por exemplo, a empresa não paga impostos, se a empresa descumpre legislação trabalhista, se a empresa, de repente, é regulada, né, está num setor aí que tem uma alta regulamentação e não tem as certificações necessárias, não tem o acervo técnico necessário, tudo isso deprecia o ativo. E o objetivo sempre é o contrário, a gente precisa gerar valor, a gente precisa fazer com que essa empresa tenha aí o seu máximo de potência para que o mercado tenha efetivamente interesse numa aquisição. Outro pilar que a gente, em regra, trabalha nos nossos projetos é a gestão de caixa. Ou seja, qualquer negócio do mundo vai quebrar pelo caixa, né? Ou você tem caixa ou não tem o caixa. E cuidar do caixa, estar de olho nos custos, buscar alternativas aí para fazer esse controle, né? Ter aí um time qualificado, ter lá um contas a pagar, um contas a receber, uma tesouraria, uma controladoria, ter uma interface saudável com a contabilidade,
que no dia a dia a gente acaba identificando que os empresários se perdem um pouco em relação a esse viés financeiro. É como se o contador fosse uma ilha, o setor financeiro fosse outro e o gestor fosse outra ilha, né? São 3 ilhas separadas e, no final das contas, elas precisam cada vez mais estar conectadas, integradas, para que o tomador de decisão tenha qualidade nesses dados, para que ele tome boas decisões, para que ele consiga levar a empresa do ponto A até o ponto B. Inclusive, a gente tem um volume grande no escritório de elaboração de laudos de avaliação econômica, né? O famoso valuation. E tem muita empresa que nos contrata como uma ferramenta de gestão mesmo. Ou seja, eu estou com um valuation de 50 milhões, mas eu quero chegar num valuation de 100 milhões. Então, objetivamente, o que eu vou fazer para chegar lá? E se a minha expectativa era, por exemplo, hoje, valer 50 milhões e o laudo está me dizendo que eu valho 10, 20, opa, então tem um descompasso grande aqui de lucidez. Eu acredito que eu estou aqui, na prática eu estou aqui. E está tudo bem a gente estar aqui, só que você tem que ter clareza para que você tome as decisões necessárias para chegar nesse objetivo. E o outro aspecto que é fundamental na geração de valor e para que uma empresa seja mais atrativa é o crescimento. E aí vem a pauta do crescimento orgânico através de estruturação de setor de marketing junto com o setor comercial, ou seja, é venda, não tem muito milagre. É participar de hubs de negócio como é o Lead Paraná, onde você vai se conectar com empresários que possam efetivamente fazer negócio com você. Então, esse volume de geração de negócios contribui com o crescimento e o crescimento inorgânico, que foi a pauta que a Heloísa trouxe, né? Ou seja, o empresário paranaense cada vez mais esteja empoderado, tenha a consciência de que ele pode fazer aquisições, de que ele pode adquirir outras empresas, fortalecendo a economia do nosso estado e, a partir daí, ele consiga atingir que o objetivo fim da empresa, que é a perpetuidade. Nós, seres humanos, estamos aqui de passagem. Os negócios, eles precisam permanecer. E uma das formas super interessantes para isso acontecer é a aquisição, é estar posicionado no mercado, comprando outras empresas para que seja possível identificar sinergias, baixar custo operacional, ter uma condição melhor de negociação com o fornecedor, enfim, consolidar centros de custos, ter uma série de benefícios que esse movimento de aquisição ele acaba gerando para o empresário. Então, para resumir, a governança, caixa e a questão do crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico via M&A, via aquisição. Uhum. Lovane, a gente falou agora há pouco sobre a oportunidade e as possibilidades de crescimento que você enxerga no mercado paranaense e brasileiro, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, no seu ver, quais são os nichos de negócios que podem ser mais bem explorados no nosso estado, no nosso país. O país ele tem uma economia bastante diversificada, né? O que a gente observa nos estudos é um pouco o brasileiro trazer um pouco mais do componente de tecnologia, né? Que é um dos pilares do desenvolvimento dos países que hoje estão mais à frente, né? Do Brasil, digamos assim, em estabilidade econômica, vem desse viés de deter a tecnologia, né? A gente é bastante produtor, né, de commodities e não detém, né, muita tecnologia. A gente tem visto um movimento já, né, de mercado nesse sentido, mas ainda é bastante singelo, né? E essa questão da perpetuidade das empresas, seja numa sucessão, seja, né, num processo de fusão e aquisição, ele também é um ponto-chave para isso, né? A gente observa que as empresas, por exemplo, europeias, americanas, elas já veem no DNA delas essa ideia da continuidade, né? No Brasil, não, né? Parece que a empresa nasce e se acaba com o dono, né? Entre aspas. Então, são esses movimentos que precisam ser feitos. Alguns segmentos, eles são sempre muito valorizados, né? Essa área de tecnologia é um ponto fora da curva hoje. Alguns segmentos da indústria, o agronegócio, ele sempre é forte no país.
A área da saúde, né? A área da saúde, por exemplo, no ano passado representou 6% das transações, né, de M&A, então é um volume bastante significativo. O Paraná, de novo, se posiciona como uma das maiores economias nessa área da saúde, seja dentro dos planos de saúde, seja dentro dos hospitais privados e públicos, né? É um estado que é bastante expressivo em volume de negócios. Então, assim, acho que quando é um negócio bem estruturado, independente do segmento, que tem um valor agregado, né? Não é só um negócio por si só, ele sempre vai ter espaço, né? O comércio também sempre tem, o comércio e o varejo sempre tem fatias expressivas, né? Dentro dessas operações. Então, digamos, as oportunidades, elas existem, né? Basta que você realmente consiga transmitir para o mercado que o teu negócio tem um valor diferenciado, né? Que vale a tese de investimento nele, né? Seja numa aquisição, seja num investimento propriamente dito, né? Então, tem sim sempre espaço, né? Independente do segmento, mas alguns se destacam um pouco mais. A gente vai se encaminhando já para o fim dessa nossa conversa, mas antes de terminar, eu queria fazer uma rodada de conclusão entre vocês, assim, para deixar o recado final. Pode começar, Heloísa. Primeiro que é sempre muito bom conversar sobre assuntos como esse, né, que acabam falando de economia, de legado, né, de estratégia. Eu acho que a gente tem hoje no Paraná um momento muito propício para que a gente traga essa discussão à tona, né? A gente vive um momento onde o agronegócio ocupa boa parte da movimentação econômica, mas o quanto que esse agronegócio ele a gente deixa de falar de outros assuntos que estão nos arredores disso, né? A indústria de transformação que está crescendo muito, a indústria de serviços que cresce muito. Então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades dentro do Estado para explorar. E quando a gente fala de qualquer movimento, seja de fusão, de aquisição ou de busca do investimento, a gente está falando de governança. Eu acho que as empresas, nenhuma empresa nasce grande, né? Quando a gente fala desde do momento 1 da empresa, o dono, o proprietário já pensar em como ele quer que aquele negócio se perpetue, como ele quer que aquele negócio cresça, né? Já pensar em ter governança já no dia 1 da empresa e fazer com que esse negócio não seja um negócio de dono, mas seja a favor do dono, né? Eu acho que esse é um grande incentivo que a gente tem que ter para pensando em negócios que sejam além das gerações, mas que se perpetuem legados, né? Para concluir, eu gostaria de recomendar fortemente para o empresário paranaense procurar o Lead Paraná. Que bom. Que, no mínimo, é o máximo, é uma referência aí no cenário nacional e também internacional. Ficou muito claro aqui o poder e a capacidade de conexões, né? Eu acho que tivemos, inclusive, o exemplo aí de Dubai, de um empresário paranaense que foi conectado com o presidente de lá. E a importância de estar próximo de outros empresários. A vida do empresário é uma vida de solidão. Ele, em regra, não consegue ter outras pessoas para se apoiar e tomar decisão. E ambientes como esse, como o ambiente do Lead, ele, sem sombra de dúvidas, faz a diferença, esse acolhimento, esse ambiente seguro para poder falar de negócios e falar de números, que muitas vezes é um desconforto mesmo. E parece um pouco de arrogância do empresário, de repente, falar num almoço de domingo que, estou com um problema, minha empresa faturou só 30 milhões até agora e meu objetivo era 45. Enfim, fica um pouco desconexo, dependendo do ambiente que ele está inserido. Agora, quando a gente pensa no Lead Paraná, faz total sentido. Olha, para você sair daqui para chegar onde você quer, te sugiro que você faça isso. E aí a gente tem esse ambiente saudável de somatório, de troca de experiências, de troca de expertises para que os objetivos aí sejam atingidos e a economia paranaense seja cada vez mais fortalecida. E no final do dia, o empresário é o herói. Se não tiver um empresário, tudo vira um colapso, a desordem toma conta do país e a gente não consegue progredir enquanto nação.
Eu acho que dentro dessas falas também há uma questão que é super importante, é o empresário também não se autolimitar, né? Ele ser protagonista, né? Porque é comum a gente ver, às vezes, que se tentar se esconder numa cortina de desculpas, decisões políticas que atrapalham, a questão dos impostos, né? Sempre tem ali uma série de questões que ele coloca como pano de fundo para justificar, né, uma atuação mais apagada. Então, acho que é tomar consciência e ser protagonista, usar dessas ferramentas que hoje a gente sabe que são muito mais acessíveis, né, de ter acesso a grupos empresariais, a própria formação técnica hoje, a internet facilita muito, né, a pandemia nos ensinou isso, mas você precisa ser protagonista, né, você precisa se colocar no papel e ver o resultado depois disso com, né, trabalho duro, com suor, isso é fato. Então, esse seria o recado que eu deixaria. E a você, nosso sincero agradecimento por assistir essa conversa até o fim. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar sua opinião nos comentários. Até logo e bons negócios!